que está gravando ou não, para a gente poder começar. Tá, maravilha. Pessoal, boa noite então, tudo bem com vocês? Emilene, tudo jóia? Pessoal, hoje então, eu não vou apresentar, vou deixar que a Emilene fale um pouco dela, tá? Vou deixar aí com a Emilene agora, ela que fale, mas a gente hoje vai fazer uma aula um pouquinho diferente, tá bom? Então, Emilene, é com você aí agora, tá bom? Vai lá. Tá certo, obrigada. Boa noite, então, pessoal. Eu estou fazendo estágio aqui nessa disciplina, né? Eu sou aluna do programa de formação de docentes do Instituto Federal. Então, eu já cursei as disciplinas, agora tá faltando um estágio, né, para eu me formar. E aí eu também tenho a formação na minha área, né, de bacharel, né, de graduação, de contabilidade. Então, eu fiz bacharelado em contabilidade, eu fiz um mestrado em gestão pública, né, eu trabalho no IFE como contadora, e aí agora eu tinha esse interesse em fazer essa formação mesmo para poder dar aula, né, em curso técnico, alguma coisa voltada para a minha área e aprender essa parte da docência mesmo, né, da pedagogia. Então, unindo as duas coisas, eu achei interessante fazer o estágio nessas disciplinas de administração e de empreendedorismo. Aí, pegando o gancho aí das últimas aulas, né, que o professor Flávio estava falando sobre investimentos, sobre risco e retorno, né, eu achei que eu poderia falar um pouco sobre o que foi objeto de estudo do meu mestrado, né, em que eu uni a parte de finanças, né, de contabilidade, finanças, e a parte de gestão pública, que são as duas coisas, né, que me interessam, que eu quis trabalhar. E que são coisas, assim, que influenciam, né, na nossa vida como cidadãos, aí a parte de tudo que tem a ver aí com gestão pública, políticas públicas, né, então, foi uma forma de estudar o que essa parte financeira, né, de investimento por parte das empresas, que são prestadoras de serviços para órgãos públicos, para o Estado, como isso afeta a gente, né, através dos valores que são cobrados por esses serviços, né. Então, para começar, então, aqui, coloquei alguns tópicos, né, sobre o que eu vou falar, que seria sobre o custo de capital e agências reguladoras, então, que é essa parte que envolve a parte de administração financeira, muito da parte de lucro, de investimento de capital privado, com a parte de... Opa, passa mais rápido aqui. Com a parte de setor público, de fiscalização, de regulação por parte dos órgãos públicos, né? Aí eu vou comentar um pouco sobre a minha dissertação, sobre assim, os resultados que foram encontrados, mas bem de maneira bem mesmo superficial, assim, né? Para ficar mais acessível mesmo, né? Por ser um curso técnico, não é um curso de mestrado e tal. E também falar um pouco sobre as prestadoras de serviços terceirizados, assim, que presta serviço, por exemplo, para a gente, para o IFE, né? Não só aqui de Itapetininga, mas para outros institutos federais, e que, como também é impactado no preço, né, que a gente paga para essas empresas, o lucro ali que elas vão obter, sei lá, pode-se fazer o questionamento se será que é viável para essas empresas manter esse serviço, sabe? Será que o que elas ganham de lucro é pouco ou é muito? Em via do risco que tem, né? Será que tem risco esse serviço que elas prestam, né? Então, depois, no final, vou dar uns exemplos de algumas empresas que prestam serviço e abrir a planilha de formação de preço delas, né? Que esses são dados públicos que a gente encontra tudo no site do governo, né? De pregão, de Comprasnet, licitação, essas coisas, a gente encontra esses dados, são todos públicos, tá? Então, o que seria esse custo de capital, né? O custo de capital, ele seria
a remuneração mínima que as pessoas que investem naquele negócio, os acionistas ou os proprietários, se não for uma empresa de capital aberto, né? Quanto eles esperam obter de retorno, né? Pelo capital investido. Então, quanto maior esse índice calculado, mais propício esse setor se torna para atrair investimentos, né? E aí a Saf Neto e Lima, né, que são autores de finanças, que estudam bastante isso, né, eles dão um exemplo que se um custo de capital, se a hora que você calcula, né, tem fórmulas para calcular esse custo de capital, há vários modelos, não há uma única forma de calcular, né, não vou entrar nesses detalhes, mas a partir do momento que você calcula esse custo de capital de uma empresa, por exemplo, vamos supor que seja 15%, então você está assumindo que esse investimento ele deve ter um retorno financeiro mínimo de 15%, porque aí sim vai estar remunerando adequadamente quem investiu no capital, ou seja, ele está deixando de investir em outros negócios de risco similar para investir nesse negócio. Então, ele espera ter um retorno de 15%, né, ao investir nessa empresa. Aí os autores eles explicam também, né, que é chamado de um custo de oportunidade, né? E então seria isso, dentre as opções de risco similar, o quanto o investidor ele pode obter de retorno. Então sempre tem que ver com as opções dentro do mesmo risco similar. Não adianta você comparar uma taxa de retorno de um negócio que tem um risco muito alto com um risco muito baixo, vai ser diferente mesmo, né? Então, as taxas aí, elas, para ser comparáveis, elas têm que ser em negócios que têm um risco similar, né? Aí é onde que entra na parte aqui do setor público, né? As agências reguladoras, o que acontece? Quando os órgãos públicos, o governo, ele não pode ou não quer prestar um serviço porque ele acha que vai ser muito gasto, ou que não vai ter como investir naquilo, ou simplesmente não é uma atividade fim ali que ele quer prestar, então ele faz uma concessão, né? Ele terceiriza esse serviço para que outras empresas da iniciativa privada possam operar esses serviços e fazer todo o investimento de infraestrutura que precise e também obter o retorno, o lucro, né? Então, entre as empresas que a gente tem aí, que vão fazer o quê? Vão fiscalizar, né? Vão fiscalizar as empresas que estão prestando serviços nessas áreas. Tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza as empresas de energia elétrica. Então, no caso aqui, temos na nossa área aqui a distribuição acho que é a CPFL Jaguari, né? Então, é uma empresa privada que presta serviço de distribuição de energia elétrica e o governo tem que fiscalizar de alguma forma, né? Tem que regular. Então, tem essa agência nacional aí que vai botar as regras, né? Para essa empresa privada também não fazer o que ela quiser, né? Aí tem a Anatel, que é de telecomunicações, né? Tem algumas que são estaduais, que é do estado de São Paulo, aqui, a Artesp, a Arcesp, e todas elas utilizam esse cálculo do custo de capital na hora de determinar qual vai ser a tarifa cobrada, no caso, tarifa de energia elétrica, o valor do quilowatt-horas lá, né? O valor dos minutos da ligação, né? Das telecomunicações, enfim, do pedágio. Então, para a empresa chegar, a empresa privada que está prestando esse serviço, chegar num valor que ela vai poder cobrar, ela tem que incluir ali todos os custos dela e mais o lucro que ela vai poder ter, né? Receber. Mas ela pode receber o que ela quiser, quanto ela quiser aí de lucro? Não, né? Tem que ter uma forma de medir, de ser um valor justo, né? Esse lucro que ela vai receber. Se for um lucro muito alto, vai fazer com que as tarifas sejam mais altas, e aí vai estar prejudicando os consumidores, né? Se for um lucro muito baixo, as empresas não vão ter interesse em investir nesse setor, porque é um custo muito alto. A gente está falando de empresas aí que gastam milhões, bilhões em infraestrutura, né? Para
para poder fazer estradas, para poder fazer torres de transmissão, enfim, né? Uma série de coisas. Então, elas têm que ter uma remuneração ali do capital delas, né? De quem investe ali naquela empresa, mas também tem que ser um valor justo que não vai onerar demais os consumidores, né? Então, como que é determinado isso? É feito um cálculo. E aí a agência, é o governo que vai determinar como que é feito esse cálculo, né? E chegar a um valor aí para as empresas poderem incluir esse valor na tarifa, né? Nas tarifas. Aí aqui entrando já na parte que foi o que eu me aprofundei mais, né? Eu estudei sobre a ANEEL, que foi a Agência de Energia Elétrica, né? Então, o que acontece? A distribuição de energia elétrica, né? Porque tem vários, tem geração, tem transmissão, tem distribuição, ainda ela é dividida em vários setores, né? Peguei só um pedacinho, olha, a distribuição. Ela é um monopólio natural. Então, o que acontece? A empresa não tem concorrentes, ela não tem como, naquele mesmo lugar, ter outra empresa fazendo a distribuição, não tem como. Fisicamente ali na estrutura, ter outro cabeamento, outra empresa junto, distribuindo. Não é igual a internet, que pode ter várias empresas ao mesmo tempo fornecendo, e as pessoas vão escolher de qual empresa elas vão contratar o serviço de internet ou de telefone. Energia elétrica não tem como, água também não tem como, né? Então, só pode ter uma empresa. Então, a empresa ela vai participar de uma concessão, né, do governo, e ela vai ganhar geralmente por um longo tempo, por 20 anos, 30 anos, que é um tempo para que ela possa fazer os investimentos mesmo, né, na parte toda estrutural. E aí, por ser um monopólio natural, ou seja, não ter concorrentes, já entende-se que é um negócio, um investimento de baixo risco, não tem concorrentes nela, as pessoas não vão deixar de consumir energia elétrica, as pessoas podem diminuir um pouco o consumo, mas todo mundo vai precisar de energia elétrica. Então, aí a gente já vai dando, né, umas diretrizes aí de como funciona esse setor e a questão de risco e retorno. Então, o Estado ele vai ter que, né, ver tudo isso. Ele vai ter que ver que tem que ser um valor que a empresa consiga fazer a manutenção da atividade dela, né? A empresa não pode também não ter dinheiro para girar o caixa dela, para poder se manter. Tem que ter atratividade para ter investimentos, se for, né, empresa de capital aberto, geralmente essas empresas são milionárias, bilionárias, enfim, e aí tem investimento, né, em bolsa, tal, geralmente elas comercializam ações em bolsa, e ao mesmo tempo tem que manter as tarifas acessíveis, porque é um serviço comum, né, é um serviço comum que as pessoas precisam ter, né, não é uma coisa que, como eu falei, que é opcional, que as pessoas que as pessoas podem abrir mão de ter energia elétrica e água, todo mundo precisa ter. Então, precisa ter uma tarifa acessível ao mesmo tempo, né? Então, esse custo de capital, ele vai ser muito importante na hora de fazer esse cálculo tarifário, né? E para servir como parâmetro econômico de investimento no setor, né? Como disse, ele pode ser calculado de várias formas, né? A ANEEL escolheu uma forma de calcular, e ela calcula um único para todas as distribuidoras e que é válido por 3 anos. Então, isso é uma das críticas, né? Porque, assim, cada empresa tem as suas especificidades, né? O custo de capital, ele envolve o balanço patrimonial da empresa, né? Envolve, assim, dados financeiros da empresa, envolve outros dados que são de comercialização de ações em bolsa, enfim, alguns índices até americanos, né, da Bolsa Americana, que são utilizados. E então, fazer um único índice para todas as empresas já é uma questão um pouco complicada. Tem empresas que podem se beneficiar e outras não. E também o fato de ser para 3 anos, considerando que no Brasil a economia oscila muito, né? As taxas de juros aumentam, diminuem, inflação aumenta, diminui, enfim, é uma loucura, né? Cada ano, assim, vai de 3% a 14%, né? Então,
não é estável, né, a economia do Brasil. Então, em 3 anos, muita coisa pode mudar, né? Enfim, então isso é uma das críticas na hora de definir esse custo de capital, que é essa remuneração das empresas, né? E qual que é o problema, né? Porque se tiver, então, um índice sobrevalorizado, maior do que deveria, vai ter uma atratividade maior para os investimentos. Mais gente vai querer investir naquela empresa. Porém, vai onerar mais o consumidor, né? A tarifa vai ficar mais cara. E se for ao contrário, o índice for menor, vai ter um desestímulo ao investimento no setor. Talvez as pessoas não querem investir naquele setor, né? Mas, por outro lado, as tarifas podem ficar menor, né? Então, tem que ter um equilíbrio aí. Então, por isso que é muito difícil e é muito importante esse cálculo, né? Então, aí no trabalho eu tentei verificar se ao calcular individualmente, em vez de calcular um único índice para todas as empresas, eu refazer esse cálculo para todas as distribuidoras, e em vez de calcular um único índice para os 3 anos, fazer um cálculo individual para cada ano, com outros modelos, se estatisticamente ia ser igual o que a ANEEL apurou, né? Então, meu objetivo, o meu problema de pesquisa foi esse, foi ver se o Estado estava atuando de forma condizente ao aferir esse índice de custo de capital. Aí, como resultado, aqui que é uma parte só dos resultados, né? Só para dar uma exemplificação, o índice que a ANEEL tinha estabelecido para esses 3 anos aqui, de 2015 a 2017, era de 8,09% ao ano, e essa já é uma taxa real, então já descontado os efeitos da inflação, né? A média dos valores que eu achei, todas as empresas, foi 7,97, então ficou próximo aqui, né? Porém, na amostra estatística e por empresa, por ano, teve alguns que deram bastante variação, a maioria deu que a da ANEEL estava maior do que o das empresas. E aqui, também para comparar, eu coloquei a taxa básica de juros real que foi acumulada nos 3 anos, né? Então, aqui já é a taxa, a Selic, que é a taxa de juros, menos o IPCA, menos a inflação, já é descontada a inflação. Então, no ano 2015, aqui foi 3,2%, 2016 foi 7% e 2017, 4%. Então, olha como já oscila bastante, né? Aqui. E a remuneração das empresas permaneceu em 8,09%, independente do ano, né? Então, aí vai chegando a algumas conclusões, né? Em determinado ano, elas tiveram um valor bem acima do valor da taxa básica, que é a taxa mínima, né, de juros aí. E aqui em 2016 já ficou bem próxima, né? E considerando que é um setor com baixo risco, como falou, não tem concorrente, não é um bem que é essencial, que as pessoas não vão deixar de consumir, que ela não vai ter perda, né? A próprio valores assim de inadimplência, de como que fala? Quando perde energia na rede, essas coisas, tudo isso já também já está incluído no valor das tarifas, né? Tudo isso ainda já é considerado. Aqui está falando só do lucro mesmo. Então, é bem baixo risco, assim, né? É considerado um risco baixíssimo para essas empresas. E, sei lá, se considerar que a poupança hoje em dia aí tá pagando abaixo da inflação, né? Tá pagando, acho que 4 e pouco por cento, né, de juros, só que considerando que a inflação tá quase 8, né? Acho 7 e pouco, ela tá dando um rendimento negativo, né? Então, aqui a gente está falando que já está desconsiderando a inflação, então é uma boa taxa, né? É uma taxa bem
bem satisfatória, né? Então, assim, entre as conclusões, né, na maioria dos testes estatísticos, a taxa da ANEEL se mostrou superestimada em relação ao custo de capital empresarial que foi feito de forma individual, por empresa, por ano, e com outros modelos que a teoria de finanças aí também reconhece, e acima da taxa de juros, taxa básica de juros reais no período, que é o esperado, né? Tem que ser acima da taxa, porque também, se não for acima da taxa, a empresa deixa lá rendendo, sei lá, no tesouro direto, né? Sei lá, no investimento mais seguro que tem, e não precisa abrir participar de uma concessão, abrir uma distribuidora de energia elétrica que precisa de milhões. Então, ela tem que ter também, né, o retorno, o estímulo, né? Se não tiver, não compensaria, né? Não sei, vai que alguém aí tem interesse de um dia ter uma distribuidora de energia elétrica e já sabe como que funciona. Tanto é que essa taxa estava satisfatória, que a gente vê que a ANEEL ela deveria refazer esses cálculos a cada 3 anos, com as oscilações da economia, com novos dados, né, com novos dados financeiros das empresas, de balanço patrimonial, enfim. Só que tanto é que estava satisfatório que em 2018, 2019, ela repetiu, ela continuou deixando 8,09 e as empresas aceitaram. Então, estava bom para as empresas esse índice, né? Aí, em 2020, a ANEEL fez uma revisão e diminuiu um pouco, diminuiu para 7,32% esse retorno financeiro aí das empresas distribuidoras. E para 2021 ainda não achei o valor. Então, acho que ainda eles estão calculando, né? Porque demora um pouco para até eles chegarem a nota técnica lá final, divulgando, porque as empresas sempre contribuem com sugestões, melhorias, enfim. Tem lá o sindicato das empresas, lá acho também, sei lá, não é sindicato, mas tem um outro nome que fala, que representa as empresas e então, sempre tem muita discussão na hora de definir esse índice, né? Porque ele é crucial, é muito importante para as empresas. Então, aí, assim, as últimas conclusões do trabalho, assim, foram que calcular para 3 anos faz com que as variações econômicas não sejam captadas pela agência quando falamos principalmente do Brasil, que é o país que ainda não tem, muitos estudiosos falam, uma economia madura, né, que oscila muito de ano para ano, diferente de Estados Unidos, que já é uma economia mais consistente, que não oscila tanto, né? E que ela pode estar incorrendo em uma remuneração excessiva às distribuidoras, né? Que não é condizente com o real custo de oportunidade do negócio, consequentemente, onerando os consumidores. Aí aqui as referências. Essa parte aqui da apresentação do PowerPoint eu terminei, agora eu vou mostrar a parte das planilhas de custos de algumas empresas que prestam serviço para exemplificar também como que é. Deixa eu ver se eu consigo achar, compartilhar aqui também. Vocês estão conseguindo ver essa planilhinha Excel? Sim. Tá. Então, aqui, ó, essa planilhinha Excel, ela é uma planilha de custos de uma empresa que presta serviço para um campus aqui do IFE, né? Ela é de 2020, de vigilância, né? Então, só para ver como que é, porque assim, se ninguém aí estiver interessado em ter uma empresa de distribuição de energia elétrica, uma empresa de prestador de serviço de vigilância, de limpeza, pode ser, né? Então, como que essas empresas, elas fornecem esse serviço aí para o governo, né? Então, elas participam de uma licitação, né, do governo, ganha quem der o lance menor, então é um leilão ao contrário, né? A gente tem um valor estipulado ali, um teto, não pode passar desse valor. A empresa que conseguir dar o menor lance perto desse valor, ela ganha, né? Dentro desse valor, ela tem que
ela tem que entregar essa planilha de custos, que é um modelo já da Controladoria Geral da União, da CGU. Então, ela tem que prever que o valor que ela está ofertando para esse serviço, ela vai dar conta de pagar todas as despesas dela. Então, aqui, despesas com salário, no caso aqui, periculosidade, 13º, essa planilha aqui, aqui é o valor mensal, né? Então, tem coisas aqui que é 1 de 12, né? 13º, essas coisas é dividido por 12. Então, ela vai pagar INSS, Senai, INCRA, tudo dos funcionários, né? Auxílio transporte, assistência médica, enfim. Ela tem que comprovar que o valor dela, ela consegue dar conta de tudo isso. E a administração pública, no caso a gente, no nosso setor lá de finanças e de contratação, a gente tem que conferir para ver se esses valores estão dentro de uma média aceitável, né? Tem valores que a gente consegue conferir por exemplo, com a convenção coletiva da categoria, do funcionário e tal, né? Mas tem alguns valores que, por exemplo, a gente tem uma média só. O que a empresa colocou, se está dentro da média, a gente aceita, que não tem como saber. Por exemplo, um valor que a gente não tem como ter certeza. Quer ver? Aqui, custos indiretos. Então, custos indiretos seria o custo que a empresa tem para manter o pessoal dela lá do escritório dela, para ela pagar o aluguel dela lá, despesas com servidores, com outras coisas, que não envolve diretamente aquele serviço que ela está prestando aqui para a gente, mas que envolve o escritório dela lá, outras coisas dela, telefonia, internet, enfim. Tudo isso, a empresa ela tem que considerar também. Como que ela vai considerar? A fatiazinha de todos esses custos que corresponde só a esses funcionários aqui que ela vai, sei lá, 8 funcionários que ela vai colocar aqui para trabalhar para a gente, sendo que ela tem, não sei, 500 funcionários trabalhando em diversos órgãos públicos. Então, é difícil, né? Não tem como ter um valor exato. Então, a gente sempre tem uma média, assim, que a gente vê se não está muito discrepante. Então, se a empresa coloca aqui ela colocou 2% do valor da planilha. Se ela coloca, sei lá, 50%, é um valor muito alto. A gente vai falar, não está muito alto, você vai ter que, né, negociar para a empresa baixar. Por que você está pedindo tão alto? Mas, geralmente, as empresas, elas colocam um valor bem baixo para poder chegar no valor da licitação, para poder ganhar a licitação. O que não significa que é uma boa coisa, uma boa estratégia, porque depois a empresa vai ter que dar conta de manter suas operações com o valor que ela está recebendo, né? Se a empresa não tiver uma boa gestão, ela pode acabar falindo, e acontece muito isso, de a gente pegar empresas que depois de um tempo prestando serviços, por má gestão, elas acabam falindo. E aí, né, é um problemão, porque daí entra processo trabalhista, não paga o funcionário, a gente responde junto com a empresa, né? Então, a gente tem que fiscalizar o máximo que a gente puder, mas tem coisas que não tem como, a gente não está dentro da empresa para saber, né, como que essa empresa age, né? Então, um desses valores é o custo, aqui tem os tributos também, ela prevê tudo, e aqui o lucro, que daí é a parte também que aí a gente está, o assunto que a gente está tratando. Essa empresa, ela colocou aqui um lucro de 2,20% na planilha. Também é um valor que ele é discricionário, então é a empresa que coloca, né? Ela que determina aqui, desde que não ultrapasse o valor da licitação, que ela consiga fechar a planilha no valor da licitação. Só que também, se for um valor muito discrepante, a gente tem que recusar a empresa ou conversar com ela para ela adequar esse valor. Mas a gente percebe que as empresas colocam geralmente o que eu acho, na minha opinião, né, pessoal, um valor muito baixo. Eu acho 2,2%. Tudo bem, que aqui a gente está falando só dessa categoria de funcionário, diurno, né? Depois tem o noturno aqui também, mas o noturno ela repete também, acho que o mesmo valor. Deixa eu ver aqui. 2,29, é bem parecido, né? O diurno com o noturno, então dá uma média de 2,2 mesmo, né? Então, não sei, acho que são 8 funcionários. Então, para esse contrato de 8 funcionários que ela vai colocar
para trabalhar nesse campus do IFE, ela vai receber de lucro 2,2% sobre o valor do contrato, né? E aí, será que essa empresa ela vai conseguir se manter com isso? Será que não? Será que é um negócio bom para as empresas? Aí vai ficando os questionamentos. É um negócio arriscado? Aparentemente, não, né? Por quê? Porque a empresa, quando ela presta serviço para o governo, ela tem a garantia de que ela vai receber, né? É diferente de prestar serviço para outras empresas particulares e tal, que ela pode ter aí um risco de calote, de alguma coisa assim. Do governo, ela não tem. Pode demorar para receber, já aconteceu de ter problema de crises aí do governo, né, que atrasou os pagamentos. A gente já teve isso, inclusive, aqui ano passado, no nosso campus. Mas, uma hora elas recebem. E, então, é um negócio seguro, né? Então, e é um contrato que pode valer até por 5 anos, né? Ele é fechado por 1 ano e vai renovando até por 5 anos. Então, muitas empresas que estão nesse ramo só prestam serviço para órgão público, porque eles acham que é mais seguro, por mais que o retorno seja menor do que talvez eles poderem cobrar o preço que eles quiserem para prestar serviço para uma iniciativa privada, eles podiam ter um lucro maior, mas ia ter mais risco, né? E com o governo, não. Com o governo é certo que eles vão receber. Então, aqui, então, eu quis trazer esse exemplo, né, para mostrar como que é feito esse cálculo e como que isso impacta, porque esse lucro da empresa vai entrar nessa planilha, junto com todos os outros custos. No final, aqui vai ter o custo dos 12 meses, né? Dos 12 postos, aqui no caso, né? O resumo aqui de 12 meses. No final, esse contrato aqui ele é de R$340 mil anual. Então, o IFE ele vai pagar, esse campus vai pagar 340 mil para essa empresa. Então, é um dinheiro que está deixando de gastar com outra coisa também, né? Então, para ver, e é um dinheiro, como falei, da sociedade, né? Da arrecadação dos nossos tributos, né? O IFE por ser um órgão público, enfim. Então, para onde está indo o nosso dinheiro? A gente presta contas disso, né? Esses dados, por isso mesmo, que são todos públicos, né? Então, como é importante e como isso impacta, né? Parece que não, que essa questão de definir lucro, risco, retorno das empresas não impacta a gente diretamente, mas impacta aqui numa coisa simples, já impacta a gente que é aluno do IFE, por exemplo, né? Aqui tem uma outra empresa que eu achei um pouquinho maior, que foi de 4,24% que ela colocou de lucro, né? E aqui uma empresa que foi essa de 4,4% é de manutenção predial, eletricista, alguma coisa assim, que faz manutenção. E essa aqui também é de vigilante, os vigilantes, né, que ficam ali na portaria. Essa daqui colocou 1%, 1,9% só de lucro previsto aqui no contrato dela. Então, aqui no final, no contrato de mensal é de 36 mil por quatro, acho que são quatro servidores, ou são 8? Acho que são 8, né? Porque eles revezam 12 por 36, os vigilantes lá. 36 mil por mês, 438 mil por ano. Daí, aqui fazendo vezes o valor de 1,9 de lucro, ela teria 5 mil reais no ano de lucro, ou 450 por mês. Então, dos 36 mil mensais que ela iria receber, que ela vai receber do IFE, tirando todos os custos que ela tem, sobra 450 de lucro no mês, que dá 5.400 no ano, só para esses servidores, lógico, né? Esses funcionários, lógico que, como eu falei, é uma empresa que provavelmente tem muito mais funcionários que trabalham, então ela vai somando todos os lucros de todos os contratos. Mas o trabalho também que dá para você gerir uma empresa dessa, né? Então, para ter uma ideia aí de se vale a pena ou não, se vocês
se compensaria ter uma empresa, todo esse trabalho de ter uma gestão de pessoas, de ser empreendedor, né? A gente sabe que é tudo burocrático, a parte tributária, a parte de formalizar, de abrir empresa, de lidar com gestão de pessoas, RH, enfim, para ter um lucro, né, razoável, ou se compensa deixar o dinheiro lá mesmo, como o professor já falou outras vezes, no Tesouro Direto, ou apostar em ações lá, dar uma estudada em carteira de ações. O que compensa mais? Ser empresário hoje em dia, ou deixar o seu capital rendendo lá, investido, né, trabalhando sozinho, né? Enfim, então seria mais isso que eu pensei em trazer para vocês aí. Acho que finalizou. E se alguém tiver agora alguma dúvida, deixa eu finalizar aqui. Legal, Emilene. Bacana, muito interessante. Bastante, dá para a gente fazer vários questionamentos em cima disso daí, né? Pessoal, vocês acham que isso que a Milene trouxe aí para a gente, evidentemente, é uma partícula de todo o processo orçamentário do sistema público, né? Ela trouxe uma visão ali focada no estudo dela, né? E aí, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Alguma questão que vocês queriam perguntar? Aproveite, né? Enquanto o pessoal... No momento, não, tá? Milene, deixa eu fazer uma provocação, né? Você colocou ali, né, essa composição da planilha, né? E a gente percebe que, evidentemente, há uma estratégia das empresas que querem prestar o serviço para uma empresa pública. Querem prestar, na verdade, elas querem prestar serviço para o governo. Existe uma estratégia. Existe a vantagem que você falou, que ela tem a garantia da renovação durante 5 anos do contrato, então ela tem, vamos dizer assim, uma garantia de receita, né? Por mais que essa receita a gente possa questionar se ela é vantajosa ou não, mas no final das contas, a gente pensa, como você bem colocou, a empresa ela está prestando serviço para vários, né? Então, aquele funcionário que está administrando essa burocracia do IFE, vamos assim dizer, ela também está administrando a burocracia de um outro conglomerado. E aí, no final das contas, o montante acaba justificando, tá? Mas você acha que essa questão que você apontou ali, esses itens, né, essa composição, você vê como é que você analisa isso? Que nem essa questão da lucratividade é inquietante, porque se uma empresa coloca X%, outra coloca, isso começa a gerar o seguinte questionamento: a longo prazo, né? Você acha que você, como servidora pública que faz essa análise, você acha que o sistema público ele deveria dizer, olha, isso aqui é muito pouco, a empresa ter essa responsabilidade não social, mas é uma responsabilidade econômica, né? Porque perceba, se a empresa ela querer apertar para ganhar, será que a longo prazo, o que você acha do ponto de vista particular seu? O que você pensa sobre isso? Então, a gente sempre conversa sobre isso, sim, né? Para ser considerado, por exemplo, para a gente recusar uma empresa, só se ela colocar 0,050, assim, de lucro, daí a gente pode recusar. Mas se ela colocar 1%, a gente já não pode recusar legalmente, a gente não pode recusar. Certo. Né? É considerado que é o risco da empresa, ela assumiu. Só que a gente acha também que, com certeza, essas empresas, elas correm muito risco de dar problema. A gente, inclusive, teve problema, empresa de vigilância, a gente já teve umas 2 que deu problema, que faliu, né? E que a gente teve um problemão com isso. Só que o problema é a questão da lei de licitação, né? Que a gente não pode mexer muito, porque a lei de licitação, ela diz que para a gente lançar um valor, então, por exemplo, a gente está lançando um valor de contratar a empresa de vigilância para 12 meses, um ano. Para a gente chegar no valor, a gente tem que pegar 3 orçamentos. A gente tem que pesquisar com empresas da área 3 orçamentos. Se a gente chegar numa média, uma empresa cobra 400, a outra 450, outra 350, e chegar numa média de 400, é esse o valor. Ninguém pode dar mais que isso. Então, faz com que o valor da licitação fique emperrado naquilo.
E aí a empresa, com todos esses custos que ela tem, na hora que ela está chegando perto dos 400 mil, o que ela faz? Ela vai baixando o lucro, para fechar a planilha, né? Então, eu acho que o problema está na hora de pegar esses 3 orçamentos lá no início para poder definir o valor da licitação, o teto da licitação. Eu acho que isso é uma forma um pouco engessada e que dá esse problema que faz com que fique muito baixo. E aí as empresas apertam aí para caber nesse valor, Entendi. né? Enfim. Entendi. Não sei se foi objeto de estudo do seu mestrado ou da sua graduação nesse sentido, ou se de repente houve esse insight em algum momento, né? Você falou das empresas que acabam falindo, né, por conta de prestar serviço para o governo, tá? Seja de qualquer segmento. Não sei se você tem esse conhecimento ou se você esbarrou com isso, né? Todas essas empresas que vieram a ter falência, que tinham contrato com o governo, elas têm alguma coisa em comum? E será que essa coisa em comum é alguma coisa da composição ali dessa planilha que, de repente, para por uma política financeira mais saudável, será que poderia... Você tem esse dado? Porque é uma coisa interessante saber, né? Não, o que leva a elas? Eu não tenho esse dado, mas uma coisa que a gente sabe que acontece é que essas empresas são grupos que abrem várias empresas com vários CNPJ. Então, geralmente, fale uma e ela começa a concorrer com outra. Então, entendi. Então, na verdade, você tem uma empresa de um determinado segmento, vamos pensar aqui, um segmento de manutenção predial. Então, o Flávio, ele tem uma empresa, aí para ele concorrer para uma licitação, ele abre uma outra empresa do mesmo segmento, mas ele coloca essa para concorrer. E se der problema, é essa que fale. Geralmente as empresas são várias. Então, a gente acha que, assim, são pessoas que realmente... Isso tudo bem, né? Que pode ser, se o cara, legalmente falando, ele pode fazer isso, né? Mas isso gera uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa desconfiança até pela própria empresa, né? Do próprio conglomerado dessa empresa, porque para mim soa estranho, né? Eu já vi casos parecidos, mas de repente aqui para os nossos colegas alunos, isso parece estranho, né? E de fato soa estranho, né? Por que uma empresa que já tem um CNPJ voltado, né, para esse segmento, sei lá, vamos dar uma sugestão aqui, manutenção predial, quando ela vai concorrer, quando ela se propõe a concorrer em licitações públicas, ela abre uma outra empresa, né, vamos dizer assim, uma empresa B, né, uma empresa B, onde ela contrata mão de obra B, onde ela presta um serviço B para fazer isso. Eu acho isso eu acho que o sistema público deveria olhar isso com um pouco mais de cuidado, né? Até por conta da própria questão da falência, porque com a questão da blindagem patrimonial, esse cara ele pode fazer tanta lambança na empresa B que ela vai, evidentemente, ela vai onerar financeiramente os funcionários, o patrimônio dela, né? E parece que isso vira um processo que muitas acabam fazendo, né? É complicado isso, né? Não, olha que a gente ainda tem várias certidões que são pedidas para tentar se certificar. É pedido, às vezes, que a empresa tenha já prestado serviço em outro lugar, qualificação técnica, enfim, um monte de certidão, balança, analisado, um monte de coisa para tentar ver a saúde da empresa. Mas ainda assim não impede que depois de alguns 2 anos prestando serviço, elas entrem. E aí eu acho que é má gestão mesmo. Eu acho que muitas empresas vão nessa ânsia de ganhar a licitação, de achar que é como ter um dinheiro garantido, e depois não consegue gerir. Entendi. Eu acho que é isso. Porque às vezes a gente sempre ouve falar assim, né? O dinheiro público é mal aplicado. O dinheiro público, a gente sempre ouve, esse dinheiro público é mal aplicado, né? E na verdade, não é que o dinheiro público é mal aplicado. A regra, né, de licitação, ela tem os seus mínimos e os seus máximos, né? E é um trabalho muito complicado, né? Perceba, a Milene, ela faz isso, você viu ali? Agora você imagine receber, se tiver 10 empresas, é uma coisa, mas ali, aquela região de Itapetininga ali, não sei quantas
se ela pode revelar, de repente, quantas planilhas, quantas licitações recebe para concorrer ao pleito aí de vigilância ou de manutenção predial. Mas ali é o Instituto Federal. Agora, você imagine, por exemplo, uma Petrobras, né? Uma Petrobras. Uma equipe enorme para analisar só isso. Então, imagina, né? E aí essa equipe enorme vai ter que analisar o que é bom, o que é ruim, e vai ter que tentar trazer uma mediana. E mesmo assim, nesse mundaréu de informação, você pode ter uma empresa ali que não é muito, vamos dizer assim, muito correta, né? Do ponto de vista profissional, e ela pode vir a dar um problema 1 ano ou 2 depois, né? E é complicado, né? Então, não é que o dinheiro público é mal aplicado, é que a lei, ela beneficia tanto o pequeno como o grande. Só que nesse processo, existem as empresas que estão se transvestindo de empresas legais, que fazem isso que a Emilene falou, baixam o seu custo, elas apertam o máximo possível, ok? Para tentar ganhar a licitação. Só que daí, quando a coisa começa a andar, a empresa chega uma hora e fala, olha, o meu custo operacional ficou tão grande que agora, ou ainda não, o fato é que inviabiliza a minha continuidade nesse negócio. Aí ela simplesmente abandona a obra, uma obra de construção, de uma escola, de uma rodovia, de uma ponte, né? Ela abandona. E aí, nesse abandono, até o setor público vai intervir, vai entrar com uma ação judicial, vai a apreensão de bens. Demora, só que nós estamos falando, se fosse 1 ano, ainda dava, mas vai ter que fazer a apreensão tudo. E aí, aquilo que foi dado o start, aquele equipamento, aquele material, ele vai se deteriorando, né? Então, é a consequência desse processo, que é oneroso, que é burocrático, né? Que ele acaba gerando essa ideia de dinheiro público mal aplicado. Ele não é que ele é mal aplicado, é que as pessoas que estão participando desse processo, algumas, né, elas não são com uma boa intenção, e aí gera todo esse problema. Mas é muito interessante, Milene, eu acho que é um processo bem bacana, né? Eu imagino que seja bem trabalhoso, né, essa tarefa, mas que legal que você trouxe aí para a gente, um pouquinho aí dessa visão, e é legal entender também isso, porque aquilo que você falou, né? Uma coisa é você ser dono da empresa, outra coisa é você ser um gestor de uma empresa, e é um pouco o que a gente vem falando aqui nesses encontros, né? É muito fácil a gente ficar ali com uma carteira assinada, né? E aí a gente vira e fala e aponta para o dono da empresa. Pô, o dono da empresa vem trabalhar de Mercedes, Camaro, né? O cara vem trajado de terno italiano, que custa R$ 5.000 aí e tal. Então é muito fácil apontar, né? Mas ninguém sabe, né? Quantas horas o cara trabalha por dia, os perrengues que ele faz, né? As coisas aradas toda. Então a gente que está com CLT, é verdade que existe dom também, né? A pessoa que às vezes é empresária já nasce, mas nada impede que a pessoa se capacite para ser um empresário futuramente. Sim. Maravilha, ótimo, legal. Pessoal, então, acho que ninguém tem perguntas aí, né? Alguém aí, com base no que a gente conversou um pouquinho aqui, quer fazer alguma pergunta, senão a gente encerra a aula, né? A gente encerra aqui esse encontro e parte para o outro daqui a pouco. Aí, nenhuma? Então tá bom, então. Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, então, tá bom? Queria agradecer aí a Emilene para ela que ela trouxe essa contribuição aí para a gente, tá? Para enriquecer aí os nossos encontros de administração. E para mim aqui agora, tem esse lado aí. Esse lado aí é super complexo, né? Tem